Veio ao lado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, do PMDB, para uma entrevista ao vivo. Por isso, peço você que participe desse bate-papo enviando seu questionamento no endereço tv.rdnews.com.br. Colabore com esse bate-papo. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos, como sempre, continuar o nosso bate-papo, começar o nosso bate-papo. Bom dia, ministro. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia ao telespectador. Obrigado pela oportunidade. Ministro, o senhor tirou férias aí de 5 dias para dar os encaminhamentos necessários à campanha da presidente, a reeleição da presidente Dilma Rousseff em Mato Grosso. Quais têm sido as atividades, então, encampadas por esse grupo para conseguir reverter o quadro do primeiro turno, que a Dilma perdeu aqui no estado? Na verdade, nós começamos ainda no final de semana passada, com uma reunião bem organizada pelo nosso coordenador Wellington, com lideranças aqui da capital. Depois, na segunda-feira, nós tivemos um grande ato à noite de prefeitos do interior. Fomos também a Cáceres, a Lucas, a Sorriso. E agora nós estamos numa agenda bastante intensa desde ontem para cá, depois que eu tirei férias, para exatamente conversar com o povo mato-grossense, falar dos avanços que nós tivemos, do quanto que esse governo investiu, principalmente na produção. Todos os encaminhamentos que foram feitos desde que eu estou como ministro, junto com todo o setor, com a ProSoja, com o FAMATO, com o sindicato, nós não nos afastamos na minha gestão com as lideranças do setor. E todos os encaminhamentos que foram feitos, nós conseguimos avançar e ter as conquistas para o Estado e para a produção nacional. Então é esse debate que nós estamos vindo fazer, exatamente para que a sociedade entenda o quanto que isso foi importante para a produção, mas o quanto isso gerou de emprego, o quanto isso gerou de renda, o quanto que o mato-grossense tem melhorado a qualidade de vida exatamente por essas ações. E é isso que nós estamos fazendo, Thalita. Estou muito satisfeito, porque nós estamos estimulando as militâncias, os prefeitos e várias lideranças do setor no sentido de fazer esse confronto de ideias, o confronto dos avanços desse governo, comparar com os governos passados, exatamente para diminuir a diferença. Não estou nem um pouco desapontado, até porque a tradição aqui no estado de Mato Grosso é uma tradição do PT nunca ter ganhado. Agora nós vamos fazer esse enfrentamento, porque, Thalita, asseguro a todo o povo mato-grossense que está me assistindo, nós conseguimos trazer muita coisa para o estado de Mato Grosso. E outra questão, ter um ministro de agricultura do estado, um mato-grossense que conhece, é extremamente importante. Pode, talvez, algumas pessoas não saberem exatamente a dimensão disso. Você acaba influenciando em todas as áreas. A minha participação no governo federal é bastante forte, bastante intensa, inclusive com uma relação extremamente próxima da presidente Dilma. E posso assegurar para você, Thalita, eu sou agricultor, eu vim para um assentamento de reforma agrária, tenho sensibilidade política, porque eu já passei muita dificuldade na minha vida. Muita mesmo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu convivo com a presidente Dilma. A presidente Dilma é uma pessoa de bem. Ela não passa a mão em ninguém, ela fala sim e não. Ela não tem, assim, talvez a simpatia de aparecer muito bonitinho na televisão, mas ela tem um sentimento nobre, que é o sentimento do coletivo. Então, isso me fez com que eu tirasse esses 5 dias para vir aqui para o estado de Mato Grosso, de forma justa, conversar com a sociedade, mostrar os avanços e de forma democrática, pedir sim que cada um faça uma reflexão. Já que a estratégia é o confronto de ideias, faltou isso de repente no primeiro turno, ministro, um empenho maior da coordenação pró-Dilma em garantir esses esclarecimentos, de modo que a gente teve nos principais polos do agronegócio, a Dilma perdeu. Faltou isso? Faltou. Thalita, eu conversava com você antes do programa, né, exatamente falando que nós estávamos muito tranquilos. Todas as pesquisas indicavam que a Dilma ganharia no estado de Mato Grosso. Os meios de comunicação, inclusive aqui o RD News, anunciava, né, que a presidente Dilma estava na frente. Os grandes os grandes institutos do país mostravam uma liderança
da presidente Dilma aqui no estado de Mato Grosso. Nós conseguimos, infelizmente tivemos uma decepção, na última semana deu uma onda, né, contra a Marina Silva e a favor de Aécio Neves, então teve um crescimento, ele acabou influenciando aqui no estado de Mato Grosso. E nesse sentido que nós estamos vindo aqui, sem atropelar ninguém, sem fazer, mostrar exatamente do que é bom para o estado de Mato Grosso, o que está avançando, como que está acontecendo, organizando, né, e a nossa militância, modesta parte, está na rua, estou sentindo assim que é um aceno muito forte, exatamente no sentido de diminuir essa diferença, ou talvez até de virar o jogo. Algumas lideranças do agronegócio demonstraram apoio pró-Aécio, a exemplo do Rui Prado, presidente da FAMATO e foi candidato ao Senado pelo PSD, e também o Carlos Fávaro, vice-governador eleito pela chapa do Pedro Taques. Como o senhor avalia esse tipo de bandeira hasteada por essas lideranças do agronegócio, uma vez que eles não estariam reconhecendo esses avanços garantidos pelo governo Dilma? Thalita, nós estamos na democracia. Os dois são meus amigos e não vão deixar de ser meus amigos. Carlos Fávaro apoiou forte a Dilma no primeiro turno, inclusive num discurso muito acentuado no Senado Federal, na Convenção Nacional do PP, defendeu a presidente Dilma. Depois manifestou apoio ao Aécio, é um direito dele, cada um faz o que deve fazer, eu não sei se é porque o Pedro Taques está apoiando o PSDB, quer dizer, é uma posição que eu vou respeitar. Contrapor exatamente os avanços que nós tivemos, isso eu não tenho dúvida. E o Carlos sabe do que eu estou falando, o Carlos sabe e é uma pessoa que reconhece os avanços, principalmente da agricultura, nesse governo. O Rui Prado também deixa ele falar, é um direito dele, tem uma tendência para o lado da direita, ele sempre teve isso com ele. Agora eu quero ver eles questionar que não foi feito muita coisa para o estado de Mato Grosso. Então, esse confronto nós vamos fazer no campo das ideias, ele estando de um lado, eu estando politicamente do outro lado, mas respeitando eles e com certeza não dividindo o setor. Thalita, Mato Grosso é muito maior do que uma eleição. Mato Grosso tem lideranças nacionais e o setor muito organizado. Agora, são duas pessoas que foram para lá e as que vieram para cá. Você pega aí Glauber Silveira, presidente nacional da ProSoja, ex-presidente nacional, que tem grande liderança, Blairo Maggi, ministro de Agricultura, prefeito Rossato de Sorriso. Muita gente também está um pouco no oba-oba, achando que o Aécio ia ganhar. Agora essa semana já começou a mudar, tem bastante gente voltando. Muita gente já recuando, voltando, e é um processo natural que nós vamos respeitar. Ministro, a gente vai à redação do portal RD News com a repórter Camila Cecílio. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia, ministro. E bom dia a todos que estão nos assistindo. Ministro, eu gostaria de saber do senhor qual foi o seu diferencial enquanto ministro para o setor do agronegócio aqui em Mato Grosso. Camila, o diferencial talvez tenha sido ter tido o apoio da base e depois no exercício da liderança do Ministério ter preservado exatamente isso e trabalhado muito, sempre com o ouvido voltado para a produção. Eu não me afastei em nenhum momento do sindicato, das AproSoja, dos estados inteiros, das federações, da CNA, da OCB. Eu trouxe o setor para dentro do Ministério. Acho eu, sinceramente, que esse foi o diferencial. As conquistas, que são muitas, elas não são uma conquista do ministro Neri, elas são conquistas do setor. Eu acho que essa capacidade de articulação que nós tivemos, ela deu uma visibilidade forte para mim. Hoje, modesta parte, eu tenho reconhecimento e apoio no país inteiro, tenho o apoio da presidente Dilma, tenho o apoio do Aloysio Mercadante, assim como tive da ministra Gleice Hoffmann. Quando tenho dificuldade para fazer os avanços que dependem do Ministério da Fazenda, eu consigo passar para o andar de cima e consigo resolver. Então essa dinâmica eu acho que foi o diferencial. E nós não vamos continuar. Quando eu assumi, Thalita, eu falei que eu não iria abrir mão de defender a produção, porque é a economia, é o elo da economia mais forte para o país. Ela gera emprego, ela gera renda, ela gera superávit na balança comercial, ela movimenta toda a economia e dá estabilidade econômica para o país, que é importante para aquele cidadão que mora lá na periferia. Então eu acho que esse foi o diferencial e é assim que nós vamos continuar enquanto estiver como ministro. Ministro, Clóvis Flores também pergunta por meio do chat, gostaria de saber do senhor o que fez por Mato Grosso de concreto
nesse curto período à frente do Ministério da Agricultura do governo do PT? Nós conseguimos muitos mesmo. Você pega primeiro, e um importante avanço foi no programa de armazenagem, 25 bilhões de reais com taxa de juros de 4% agora esse ano, com 3 anos de carência, mais 15 anos. Isso vai resolver todo o déficit da armazenagem no Brasil. Nós conseguimos instalar um programa de acesso à inovação tecnológica, também com taxa de juros de 4%, com 3 anos de carência. Isso serve para o médio, para o grande e para o pequeno produtor. Por exemplo, para você fazer aquisição de ordenhadeira, para fazer melhoria do estábulo, para fazer melhoria dos módulos de produção da avicultura, da suinocultura, para fazer a agricultura de precisão. Isso é importante porque o agricultor que não está capitalizado, principalmente o pequeno e médio produtor, ele pode acessar esses recursos e acessar a tecnologia disponível. Nós ampliamos os recursos do custeio de 800 mil para 1 milhão e 100 por CPF e principalmente aumentando os recursos para que isso chegue principalmente para o centro-oeste e para o norte do país. Nós avançamos muito forte e ajudamos a questão da medida provisória dos portos, que é muito importante para fazer estruturação portuária e ajudar a resolver o problema de logística. Isso acaba influenciando o produtor mato-grossense. E é importante, só para concluir, são muitos, mas só para concluir que é um programa extremamente importante. No ano passado, nós vendemos 83 mil equipamentos agrícolas, trator, plantadeira, colheitadeira, com taxa de juros de 3,5%. Quem que não se lembra? O produtor e o empresário que está me assistindo nesse momento, em 2004, 2005, a grande crise que nós atravessamos. Por quê? Porque as taxas de juros eram de 12%, a 15% e no caso da CPR 22%. Hoje todas as taxas estão bem abaixo da linha de inflação. Então isso são avanços importantes. A regulamentação do Código Florestal passou na mesa do ministro de Agricultura, com a participação da ProSoja, da FAMATO, dessas entidades, todas elas nos ajudando. Agora teve um ministro forte que se posicionou frente ao meio ambiente e fez o enfrentamento no sentido de você construir uma minuta de regulamentação do Código Florestal que dá sustentabilidade, que faz a sustentabilidade, mas que dá segurança jurídica ao nosso produtor. Então são muitos avanços que com certeza beneficiam a produção, diferente dos governos passados que jogaram todo mundo para a ilegalidade. Diante desses avanços, ministro, há uma espécie então de ingratidão por parte de alguns setores ligados ao agronegócio, não somente aos grandes, mas aos pequenos também, de não reconhecer esses avanços? Thalita, eu não vou falar isso, porque a democracia está aí, cada um tem o direito de escolher para quem quer votar, então não dá para dizer que é ingratidão. Talvez falta uma análise um pouco melhor e fazer uma reflexão. Eu acho que isso, eu estou aqui com muita humildade, pedindo exatamente isso, fazer uma reflexão. Eu não falei em nenhum momento que tem pessoas ingratas, eu não falei em nenhum momento que tem pessoas que se venderam, que foram para um lado, nenhum momento. Não é isso que eu estou querendo fazer. Eu quero discutir a política nacional aqui no estado do Mato Grosso com respeito, inclusive aos adversários, mas cabe uma reflexão sim. Vocês que estão me assistindo, é só pegar os números, é só analisar os números, o quanto que nós avançamos. Nós conseguimos, Thalita, quase 2 bilhões de reais em equalização dos preços, no caso do milho. Se não tivesse a participação forte do governo no ano passado, nós estaríamos inviabilizados a segunda safra. Ela movimenta 7 bilhões esse ano e o produtor, o líder classista, que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Se não tivesse esse recurso, nós teríamos inviabilizado a segunda safra e isso iria ter um impacto muito forte em toda a economia do estado do Mato Grosso. Aí tem liderança que fala, não, é só obrigação do governo. Claro que é só obrigação, é recurso público. Mas o que eu estou falando, que no passado todo mundo quebrava, inviabilizava a agricultura, como foi inviabilizado, porque não faziam. E era a mesma legislação. O produtor tinha o direito constitucional da garantia do preço mínimo, mas não se fazia. Nós tivemos que ir para a briga, nós tivemos que barrar, fechar estradas, para baixar as taxas de juros, fazer movimentos. Então, essas conquistas que eu estou aqui para discutir com vocês, os produtores, inclusive com os adversários, respeitando, e não vou, novamente falando, eu não vou
brigar com ninguém. Eu acho que o setor está muito organizado e nós não temos o direito de dividir o setor. O que nós precisamos fazer é no campo das ideias. Aí sim, discutir os avanços, e é isso que nós estamos fazendo aqui no estado de Mato Grosso. Quero te agradecer, inclusive, pela oportunidade. Ainda falando da questão das lideranças, algumas das reclamações nem dizem muito respeito aos incentivos. Fala-se mais da questão da logística, como a logística tem prejudicado o agronegócio em Mato Grosso, a falta de investimentos em estradas, em rodovias, em ferrovias e até a rediscussão das hidrovias no estado. Como que o senhor argumenta esse tipo de posicionamento dessas lideranças? Thalita, como que eu argumento? Com ações práticas que foram feitas por esse governo. Por exemplo, a BR-163, nós que moramos, eu moro em Lucas desde 84. E muitos moram, e vocês aqui da capital sabem disso, do quanto que isso é importante, essa região de produção do Médio Norte e do Norte do estado de Mato Grosso. Esse ano nós vamos escoar quase 5 milhões de toneladas pelo eixo da 163. Não se fez nada no passado, agora está fazendo. E muito. Nós estamos duplicando de Rondonópolis até Sinop. É esse o governo que está fazendo. Privatizou, mas está fazendo, teve coragem de fazer. Estamos trabalhando a estruturação portuária de Miritituba, por exemplo, tem investimento na ordem de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Porque esse governo está financiando através do BNDES e deu as condições adequadas para que esses investimentos fossem feitos. A 242 ela está quase sendo concluída. Infelizmente tem um problema de uma licença dentro de uma reserva indígena, que a FUNAI tem muita autonomia e essa autonomia tem que ser reduzida. Não é que tem que ser reduzida a autonomia, tem que se dar mais transparência à FUNAI, e nós estamos trabalhando nisso, viabilizando 242, a 163, a 158, que está andando muito forte. A questão da ferrovia, que também o edital está praticamente pronto, e vocês da imprensa acompanharam, tem a participação do TCU, que deu parecer favorável, agora está se estruturando, e o ministro da Agricultura está participando disso. Está dando opinião. Então nós estamos estruturando para fazer o edital. O que nós temos que, e é importante que o empresário que está nos assistindo nesse momento, o edital vai ser lançado a hora que você tiver com a base pronta para ter participação de investidores. Senão não adianta você lançar o edital. E a presidente Dilma tem trabalhado isso muito forte. Inclusive, mais uma vez, as pessoas que estão me assistindo, inclusive alguns deles adversários, sabem do que eu estou falando. Quando veio o presidente da China para cá, me pautaram para que botasse isso na pauta da presidenta. E a principal pauta foi investimento em logística. Então as coisas estão avançando e muito nesse governo com a participação do Ministério da Agricultura. É preciso então reconhecer esses avanços. Sem dúvida. Não são incalculáveis as diferenças desses com os do passado. Obviamente que, mais uma vez, é obrigação do governo. Claro que é obrigação, mas está se fazendo, o passado que não fizeram. Então, nós estamos fazendo esse enfrentamento exatamente para discutir os avanços. Lógico que nós precisamos avançar ainda mais. O Brasil tem um potencial extraordinário de crescimento e o Mato Grosso é o principal responsável por isso. Além de tudo isso, Thalita, nós trabalhamos muito forte também a questão de abertura de novos mercados, exportação de carne bovina, da suinocultura, da avicultura, trabalho intenso que foi feito, inclusive eu puxei a iniciativa privada também para dentro da agroindústria. Nós fizemos um trabalho, abrimos o mercado na China, abrimos o mercado no Egito, abrimos o mercado no Irã, tudo isso para você criar situações de resolver o problema de logística, de você agregar valor e viabilizar a produção nacional. Ministro, nessa reta final, teremos a presença de mais ministros aqui em Mato Grosso, uma vez que a gente não teve a presença nem da presidente Dilma e nem do ex-presidente Lula. Havia uma expectativa no primeiro turno. Nesse segundo turno, como que está essa questão da agenda, de fortalecimento da figura da presidente Dilma em Mato Grosso? Thalita, eu conversei com a presidenta e a presidenta falou, Neri, mas Mato Grosso não está bem representado pelo ministro da Agricultura? Né? Isso ela falou para mim e falou para o Wellington. Se eu puder ir, eu vou, mas você sabe que a estrutura de comunicação ela é muito importante, então não se perde, mas tem que direcionar muito do tempo para construir os programas eleitorais, gravação e os grandes centros. E outra coisa que ela falou para mim também, falou, olha, eu fui 3 vezes no Mato Grosso e nós fizemos ações lá, eu fui antes da eleição lá na sua cidade, em Lucas do Rio Verde, eu fui em Rondonópolis com grandes ações.
Se eu não for durante a eleição, depois da eleição eu vou. Então nos represente, faça o nosso trabalho, leve a mensagem ao povo mato-grossense, que se não vir, e eu entendo assim, Thalita, poxa vida, quantos estados queriam ter o Ministério da Agricultura? Quantos estados queriam ter? Nós temos um ministro da Agricultura. E volto a falar, não precisaria necessariamente ser eu, poderia ser uma outra pessoa, mas que tivesse compromisso. E nós conquistamos um espaço muito forte e temos a respeitabilidade da Presidente da República e das principais lideranças hoje do Congresso Nacional e do Palácio Central, Palácio do Planalto, né, do Governo Central. Essas conquistas, elas têm que ser levadas em consideração. É muito importante para um Estado e para uma nação ter uma pessoa como eu tenho. E eu não fui lá por indicação política, eu tive apoio do meu partido, mas eu fui empurrado pelo setor, pela produção, eu estou lá dentro. E a produção está junto comigo dentro do Ministério. Então, se a Presidente Dilma não vir, se o Michel Temer não vir, é compreensível. Nós não vamos nem pressionar. Até porque tem São Paulo, tem grandes centros que são milhões e milhões de votos que precisa talvez um pouco mais a presença deles. Ministro, uma pergunta mais específica, antes da gente voltar para a questão política, para prestigiar o internauta. O Emerson pergunta, ele fala da questão que o Estado é um grande produtor de carne e possui inúmeras indústrias frigoríficas. Como que o MAPA irá atender a deficiência de profissionais em inspeção? Segundo ele, há a necessidade de repor os agentes de inspeção de produção de origem animal. Como é que é o nome do... O Emerson. O Emerson, há 15 dias atrás, nós chamamos 726 concursados que foram aprovados esse ano. Nós sabemos da deficiência que tem e se você acompanhar a minha atuação, você sabe que teve um concurso esse ano e nós estamos estruturando o orçamento já que vai para o Congresso Nacional para fazer outro concurso público no ano que vem. Sabemos, em função do crescimento muito forte do agronegócio, principalmente da agroindústria, inclusive aqui no Mato Grosso, mas pelo país inteiro. Você pegar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a exportação de valor agregado está muito forte e nós estamos trabalhando para fazer mais um concurso para o ano que vem. Eu assumi o Ministério, além de fazer esse trabalho com a base, nós também estamos reestruturando o Ministério. Isso depende de orçamento, depende de edital, de concurso, e ele tem que ser organizado um ano para fazer no ano que vem. Nós vamos fazer para aumentar. Os que foram concursados esse ano, foram 726 funcionários, né, concursados no Brasil todo. Eles foram chamados, desses 726, Thalita, eu não tenho o número na cabeça, o secretário da SDA, de Defesa, que tem, não me recordo certo, mas uma boa parte desses funcionários vai vir para o Mato Grosso. Vai auxiliar. Voltando na questão política, caso a presidente Dilma ganhe as eleições, ela terá uma gestão de confronto, digamos assim, com o governador eleito Pedro Taques, pelo menos há um posicionamento dele de ser oposição. Como trabalhar um alinhamento com o governo estadual e governo federal, tendo linhas distintas de atuação? Thalita, não tenha dúvida que eu vou ajudar nisso se a presidente Dilma ganhar. Até porque o Pedro Taques, na eleição dele, não foi muito no discurso contra a presidente Dilma. Tem que se reconhecer isso. Eu sou muito grato, não só ao Pedro, mas toda a bancada, principalmente ao Blairo, que liderou o processo, mas toda a bancada, inclusive de oposição. Tenho um apreço grande pelo Nilson Leitão, por todos os deputados federais que me indicaram e que foram muito leais ao Estado de Mato Grosso na defesa do meu nome para o Ministério da Agricultura. Então, eu tenho uma boa relação com o senador Pedro Taques, agora governador eleito. O que depender de mim, nós vamos trabalhar no sentido de aproximar depois para fazer as ações que o Estado de Mato Grosso precisa. E não tenha dúvida, a presidente Dilma é republicana. Eu estou convivendo lá, uma pessoa de bem. Com certeza, passou as eleições, as coisas vão fluir naturalmente e o Pedro Taques vai saber ter habilidade para buscar, inclusive, os direitos que são impostos por lei. Nós vamos contribuir, vamos ajudar dentro do que a gente puder e eu tenho certeza que essa questão será superada com facilidade, até porque nós temos obrigação
de trabalhar convergindo para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Ainda mantendo a linha da possível reeleição da presidente Dilma, já houve uma divulgação de estruturação das secretarias por parte do governo Tacson. Não sei se o senhor está acompanhando, mas, por exemplo, a Secretaria de Agricultura seria comprimida na Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com outras atividades. O senhor acredita que esse tipo de medida é assertiva, tirar a autarquia, a secretaria e trazê-la como superintendência ou não? Thalita, eu não quero opinar, porque eu estou no governo federal e eu não estou acompanhando isso. Eu não sei qual é a posição do Pedro Tacos, do governador eleito. Eu vi algumas manifestações por alguns assessores, acho que quem precisa chamar isso, não quero me meter, mas quem precisa chamar isso e liderar isso é o governador. É uma questão sensível, tem que passar pela Assembleia Legislativa, tem que ser aprovado também pela população, mas eu tenho certeza que o governador Pedro Tacos, a hora que ele voltar, ele vai saber conduzir isso. Mas isso não prejudicaria o relacionamento mesmo de um órgão de Estado, sem ser secretaria, com o próprio Ministério? Não tenha dúvida que volto a falar, eu não vi, eu acompanhei alguma coisa na mídia. Secretaria de Agricultura, INDEA e EMPAER tem que ser forte. As três coisas têm que ser fortes. Então, eu não sei como é que está sendo mudado esse organograma, como é que isso vai ser fundido. Portanto, eu vou me limitar a não me aprofundar no assunto, até porque eu não conheço e eu também não quero ser injusto e fazer alguma crítica que talvez não seja justa. Então, eu acho que o governador, quem tem que tomar frente disso com firmeza e com pulso, é o governador. Isso é um assunto delicado e, com certeza, um Estado que é eminentemente agrícola, ele precisa ter uma Secretaria de Agricultura forte e precisa também ter uma Secretaria de Obras, né, ou Sinfra, ou enfim, o que for, também forte para fazer as parcerias, inclusive retomar as parcerias com os produtores, para fazer asfalto no interior, para ligar aos estados e ligar às regiões de produção. Aldir se manifesta por meio do chat, ministro. Ele fala que as taxas de juros que o senhor citou realmente são boas e ajudam o agronegócio brasileiro, mas o governo paga mais caro aos bancos públicos e privados e essa diferença vai para a conta da dívida pública ou da dívida interna. Amanhã, quem vai pagar essa conta? Ele pergunta. É uma boa pergunta e cabe uma reflexão também. Porque é o seguinte, realmente quem equaliza isso é o Tesouro Nacional. E por isso que tem que ter a responsabilidade dos líderes, cuidar o que fala, porque realmente o setor está sendo muito beneficiado. Agora, em cada 1 centavo que o Tesouro investe, ele tem retorno na produção de 2, 3 em menos de 5 anos. Quer dizer, você estimular a produção, você está estimulando a economia, você está estimulando a geração de emprego, renda, você está estimulando a indústria. E aí, como é que é o nome do menino? Aldir. Aldir, ano passado foi vendido 83 mil equipamentos agrícolas. Olha quanto que isso movimentou a indústria, né, de equipamentos agrícolas, de tratores. Cada vez que você aumenta a produção, quanto mais de caminhões que você vende, quanto mais de pneu que você vende, quanto mais a oficina mecânica do seu município movimenta, quanto mais emprego gera. Então é uma cadeia toda ela que tem que ser analisada. Quando nós fomos com a proposta de reduzir a taxa de juros, foi nessa linha, você viabilizar a produção para gerar empresa e divisa para o país. Agora, que o Tesouro gasta, é verdade. Tem a equalização do Tesouro nesses 156 bilhões, que a grosso modo deve chegar de 8 a 10 bilhões de reais. Agora, o que a produção gera de economia do país também é um superávit na balança comercial de 82 bilhões de reais. Então, uma coisa você puxa a outra. Ministro, para encerrar nosso bate-papo, caso não tenhamos a reeleição da presidente Dilma, a sua gestão no Ministério da Agricultura se encerra em dezembro. Quais são os projetos do senhor para 2015? Thalita, você se lembra que eu dei uma entrevista, logo que eu assumi, alguém me perguntou, é só 8 meses, o que o senhor vai fazer, ministro Tampão? Eu respondi categoricamente, se for 10 dias, eu vou fazer o meu trabalho. Eu estou focado em dar resultado. Até que eu estiver como ministro, eu vou trabalhar, e é o que nós estamos fazendo muito. Eu chego 7 horas da manhã no Ministério, saio 9, 10 horas da noite, realmente muito focado. Se eu ficar até
daqui 15 dias eu vou estar satisfeito. Se eu ficar até final do ano, eu vou ficar satisfeito. A Dilma vai ganhar a eleição. A Dilma vai ganhar a eleição. Se ela ganhar, eu tenho condições de continuar. Mato Grosso vai estar representado. Se eu tiver que vir embora, eu tenho minha atividade econômica, tenho meus negócios para fazer. E eu falei fora do ar aqui, vou falar agora para todos que estão me assistindo. Eu nunca mendiguei nenhum cargo. Eu nunca implorei nenhum cargo. Eu fui para o Ministério indicado. Eu saí candidato a deputado federal, fui implorado pelo setor na época da crise, fiz quase 39 mil votos, assumi, tive sorte e apoio político para assumir mesmo como suplente, fizemos um grande trabalho. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Talvez se eu voltasse para casa, a minha vida até seria melhor. Eu poderia ficar com meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, cuidar um pouco mais dos meus negócios. Eu gosto muito de ir para a fazenda, eu gosto de fazer, eu tenho um comércio, gosto disso também. Então eu estou numa missão. Se essa missão se encerrar em dezembro, com toda certeza, Thalita, eu vou vir para casa, né, com a consciência muito tranquila do dever cumprido. Então esse é o foco. Nós vamos trabalhar, enquanto eu puder exercer essa liderança, eu vou exercer. Se eu tiver que vir para casa daqui 15, 20, 30 dias ou final do ano, vou vir muito tranquilo e feliz pelo trabalho que consegui realizar. Tá certo, ministro. A gente agradece mais uma vez sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço e realmente é uma grande oportunidade. Muito obrigado.